Não imaginava, nem eu nem os outros entregadores com quem trabalhei, o quanto ficaríamos felizes quando o restaurante finalmente adotasse um serviço de GPS para verificar se os endereços dos pedidos de entrega eram reais ou não. Antes disso, tínhamos apenas um mapa ao lado do telefone com o raio de entrega, e se a rua do pedido estivesse dentro desse raio, fazíamos a entrega sem problemas. Acredite ou não, quando comecei, costumávamos receber muitas chamadas falsas que nos faziam entregar pedidos consideráveis em terrenos abandonados ou ruas sem saída com números de propriedade, mas sem ninguém morando lá. Na maioria das vezes, era apenas uma perda de tempo, e o custo da comida geralmente era descontado dos nossos salários no final de cada semana. Eventualmente, tínhamos alguns dos endereços comumente usados para esses pedidos falsos listados perto do telefone para que soubéssemos ignorar pedidos desses locais. No entanto, de vez em quando, eles nos pegavam. Não consigo nem começar a explicar o que aconteceu com um dos pedidos em que fui o entregador. Era no início do verão, e recebemos um pedido para várias entradas e alguns aperitivos a serem entregues a um endereço que eu não reconheci completamente. No entanto, a rua estava dentro do nosso raio de entrega, então aceitamos. Depois que a comida foi preparada, carreguei meu carro, verifiquei se havia outros pedidos a serem entregues e comecei a entrega. Digitei o endereço no meu GPS TomTom, que indicou que levaria cerca de 12 minutos para chegar lá. Como eram aproximadamente 20h30, as estradas estavam praticamente vazias, e cheguei ao suposto destino sem problemas. Mas quando cheguei ao endereço, fiquei confuso, pois em vez de uma casa ou um terreno abandonado, tudo o que eu conseguia ver era uma trilha que se estendia para dentro da floresta. A trilha era um pouco mais larga que um carro, então pensei que poderia ser uma entrada, e, sendo honesto, fiquei um pouco animado pensando que veria uma casa realmente bonita ou algo do tipo. Eu estava muito enganado. Comecei a virar lentamente para a trilha indicada pelo GPS, e segui pela trilha de cascalho escura e ligeiramente crescente. Tenho que admitir que, cerca de 10 segundos depois de entrar na trilha, a excitação de ver possivelmente uma casa elegante na floresta desapareceu, e percebi rapidamente que eu estava basicamente no meio do nada, dirigindo sozinho por uma trilha escura. Verifiquei novamente se as portas estavam trancadas enquanto continuava a dirigir, mas fui surpreendido quando fui forçado a parar rapidamente. A trilha subitamente chegou ao fim, e tudo o que eu podia ver à minha frente eram árvores e as sombras que emanavam delas pelos faróis do meu carro. Soltei um suspiro alto ao perceber que havíamos sido enganados novamente e que, em vez de ganhar uma gorjeta decente, perderia dinheiro nessa entrega. Comecei a olhar ao redor para descobrir como iria virar o carro, e decidi fazer uma manobra de retorno. Quando estava mais ou menos na metade do retorno, os faróis do meu carro agora apontando para a floresta ao lado da trilha, olhei para baixo enquanto movia o carro para frente. Quando olhei para cima novamente, praticamente senti meu coração pular para fora do peito. De pé na floresta, a cerca de 3 metros da trilha, havia uma figura vestindo um moletom preto, de costas para mim. Virei o volante e terminei de virar o carro, começando a me afastar da pessoa que agora estava praticamente ao lado da janela do meu passageiro, parecendo que ela estava se estendendo como se fosse tentar abrir a porta. Fui embora pela trilha de cascalho muito mais rápido do que quando a percorri pela primeira vez, e continuei verificando o retrovisor para garantir que não estava sendo perseguido. Pensei que estava livre quando me aproximei da entrada da trilha, mas antes de chegar à estrada, ouvi o som de vidro quebrando. Pisei fundo no acelerador e saí da trilha para a estrada, dirigindo o mais rápido que pude. Quando finalmente estava seguro, dei uma olhada no banco de trás, onde vi vários pedaços de vidro quebrado da janela traseira, que eu havia quebrado. E sobre o banco estava uma pedra do tamanho de uma bola de beisebol. Voltei ao restaurante e liguei para a polícia para relatar o incidente, antes de adicionar esse endereço à lista de lugares para os quais não deveríamos fazer entregas. Um dos trabalhos mais fascinantes que já tive, surpreendentemente, foi quando fazia entregas de pizzas em Utica e nos arredores.
Quase todas as noites de trabalho, acabava encontrando alguém interessante para quem fazia a entrega, ou às vezes até me deparava com amigos que pediam pizza e acabava passando alguns minutos com eles antes de entregar a comida. Mas a situação mais intrigante que já me ocorreu ainda é um pouco difícil de explicar. Pode honestamente ter sido apenas meus nervos me pregando uma peça. Recebemos um pedido para uma casa que eu passava várias vezes nas minhas rotas de entrega, mas sempre tínhamos assumido que ninguém morava lá. Quando a ligação pedindo 2 pizzas veio, ficamos felizes em atender. Assim que ficaram prontas, fiz questão de me dirigir prontamente ao endereço. A casa era uma fazenda de 2 andares, de cor azul claro. Ao entrar na garagem, ainda não estava totalmente convencido de que não estava abandonada. A grama estava alta, e parecia que nenhuma luz estava acesa. Mesmo assim, achei que não custaria bater na porta, então subi a entrada com a comida na mão. Bati na porta da frente e esperei por cerca de 1 minuto, sem resposta. Decidi bater mais uma vez antes de levar a pizza de volta para o restaurante, mas, desta vez, a porta se abriu. No entanto, não havia ninguém do outro lado. Pensei que meu bater na porta deve ter aberto a porta. Não quis apenas entrar, então chamei, dizendo que estava lá com a pizza que alguém havia pedido. Esperei para ver se alguém apareceria ou não. Para minha surpresa, juro que obtive uma resposta. Depois de alguns segundos, alguém respondeu do final do corredor, gritando para entrar, que ele estaria lá em breve. Passei pelo limiar da porta e esperei pelo homem que respondeu para vir caminhando pelo corredor, mas ele nunca apareceu. Esperei por cerca de 2 minutos e então chamei novamente para informar que eu tinha outras entregas para fazer, se pudéssemos apressar. Mais uma vez, recebi uma resposta dizendo para entrar. Informei que já estava dentro e perguntei se eles queriam que eu levasse a pizza até eles. Por algum motivo, não obtive resposta, mas eu realmente precisava voltar ao trabalho. Então, decidi começar a andar lentamente pelo corredor. Consegui dar alguns passos antes de ouvir um estrondo alto, que me fez pular e quase deixar cair as pizzas. Virei-me para ver o que tinha acontecido e fiquei surpreso ao ver que a porta da frente tinha se fechado atrás de mim. Meus olhos se arregalaram, e chamei novamente, mas desta vez dava para ouvir o medo na minha voz quando perguntei se havia alguém ali para pegar a comida de mim. Desta vez, não obtive resposta. Alô, gritei, mas ainda não havia nada. Neste ponto, eu já tinha me assustado e decidi que provavelmente deveria apenas voltar ao meu carro. No entanto, ao tentar abrir a porta, percebi que ela estava emperrada. Comecei a ficar um pouco nervoso e acabei colocando as pizzas no chão para usar ambas as mãos para puxar a porta com toda a força. Dessa vez, ela se abriu rapidamente, e eu saí apressadamente da casa. Congelei antes de entrar no carro quando ouvi a porta da frente da casa bater seguida pelo som de alguém gritando o mais alto possível, em um tom de raiva. Voltei ao trabalho e expliquei ao meu chefe o que aconteceu. Ele achou igualmente estranho. Mas para piorar as coisas, ao contar essa história para alguns amigos, todos eles juraram que ninguém morava naquela casa. Aparentemente, ela estava vazia há quase 15 anos naquele ponto. Até hoje, não tenho certeza porque fui chamado para entregar uma pizza lá e quem estava na casa comigo quando fui fazer a entrega. Entre os 18 e os 32 anos, trabalhei em várias entregas de alimentos enquanto me deslocava de cidade em cidade, buscando uma carreira na música. Cada cidade apresenta suas particularidades, como por exemplo, quando residi em Nova York, onde em determinado momento fazia entregas de pizzas de bicicleta. Já em San Antonio, Texas, essa opção não era viável, sendo necessário um veículo para atender lugares que podiam estar a 30 ou 40 minutos de distância. Posso dizer que vivenciei situações das mais diversas. Se há uma cidade da qual eu destacaria a necessidade de cuidado ao realizar entregas, certamente seria Austin, Texas, pelo menos durante o período em que trabalhei lá.
Uma noite que jamais esquecerei foi quando fui designado para entregar comida chinesa a um apartamento em Street Joyce, uma área conhecida por ser mais perigosa na cidade. Apesar disso, já havia entregado nessa localidade anteriormente sem enfrentar problemas, o que me levou a crer que a experiência seria semelhante. O pedido foi feito por volta das 18 horas, e em menos de meia hora, eu já estava na porta do destinatário. O complexo de apartamentos não era luxuoso, mas também não apresentava sinais de deterioração. Parecia ser habitado por muitas pessoas, o que dificultava encontrar uma vaga de estacionamento. No entanto, consegui encontrar uma vaga do outro lado do apartamento que realizou o pedido. Ao bater na porta, fui prontamente atendido por um homem com um grande sorriso no rosto. Ao começar a ler o pedido e informar o custo total, tudo parecia estar conforme solicitado. Entretanto, quando o homem alcançou sua carteira, agiu como se não estivesse lá, afirmando que precisava pegá-la rapidamente. Eu o tranquilizei, e ele sugeriu que eu aguardasse dentro do apartamento. Não vi problema nisso, já que o homem parecia ser uma pessoa normal. Contudo, assim que adentrei, instantaneamente arrependi-me da decisão. A porta se fechou abruptamente, e alguém saltou de trás dela, atingindo-me na cabeça com o que parecia ser uma chave inglesa. Caí no chão, e ao olhar para cima, deparei-me com 4 indivíduos diferentes sobre mim. Percebi imediatamente o que estava acontecendo e estava sendo assaltado. Um dos agressores me chutou e ordenou que eu prestasse atenção neles, explicando que apenas queriam meu carro e minha carteira. Em meio aos golpes, tentei pegar minha carteira no bolso de trás, mas antes que eu conseguisse, 2 deles começaram a me socar, advertindo-me para não me mover. Informei que minha carteira estava no bolso de trás e as chaves do carro no bolso da frente esquerda. Um dos homens revistou meus bolsos, retirando tudo o que eu tinha, antes de questionar sobre o carro e onde eu o havia estacionado. Não respondi com rapidez suficiente, resultando em mais agressões. Entre os golpes, mencionei que era um Civic vermelho e que o havia estacionado do outro lado do estacionamento. Nesse momento, o homem com a chave inglesa avançou, sendo a última imagem que recordo antes de perder a consciência. Recuperei a consciência cerca de 1 hora depois, cambaleando para fora até o estacionamento. Por sorte, um dos vizinhos percebeu que eu estava com um ferimento na cabeça e permaneceu ao meu lado enquanto aguardávamos a chegada da polícia e uma ambulância. Fui submetido a 4 pontos na testa e 2 grampos na parte de trás da cabeça. A polícia conseguiu recuperar meu carro aproximadamente 2 semanas depois, quando este esteve envolvido em um acidente na rodovia. Infelizmente, nenhum dos agressores foi localizado,